Nós, povos indígenas aqui do Tapajós, nós somos ameaçados por essas grandes infraestruturas que estão tentando implementar dentro do território. Essa região do oeste do Pará é o foco de todo e qualquer grande empreendimento. Porque nosso território aqui do Tapajós está todo mapeado para o agronegócio. Ferrogrão, portos, mineração, usina hidrelétrica, hidrovia. Vários projetos para o Tapajós, que vai ser transportados para a Ásia, né, para a Europa, né, para os Estados Unidos. E esse banco que financia esses projetos das hidrelétricas, da ferrovia, da hidrovia, elas também matam. E ela mata muito. A soja, que é o que mais desmata com a pecuária no Brasil, é para alimentar porco na China. O que pesa nessa balança, a vida de um porco ou a vida de um indígena? A vida de um ser humano que vive aqui na Amazônia, né? Então, para nós, esses projetos é um projeto de morte do governo. Porque o desenvolvimento para nós é nós ter água limpa, nós ter a floresta em pé, mas eles não estão se importando com a população que vive aqui. Esses projetos grandes, a gente vai perder tudo, a cultura, a língua, o nosso costume. Eu não sei como é que a futura geração vai sobreviver daqui a um tempo. Porque todo mundo vive, respira através da floresta. Se nós não ter floresta, todo mundo vai morrer, né? A gente não pode abaixar a cabeça, a gente tem que levantar e dizer assim, olha, nós estamos aqui sim, nós estamos bem aqui e nós vamos falar. Manter a floresta em pé, manter os nossos rios vivos, é manter a nossa vida e a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, a vida do futuro, é manter a vida do planeta. Porque a gente defende a floresta, a natureza, é porque dali nós tiramos a construção da nossa casa, tiramos a medicina tradicional, dali que nós tiramos a fonte de alimento. A natureza é o nosso açougue. A gente viver na aldeia é uma vida assim maravilhosa, porque de lá nós tiramos tudo que nós precisamos, a farinha, a mandioca para fazer a farinha, né? Nossos peixes que a gente tira do nosso rio na hora para fazer nosso almoço, né? A gente sente que esse nosso rio é um paraíso para nós. E a gente tem que preservar esse rio. Que ama tanto a natureza que a gente tem uma floresta que tem caças, tem até a onça, tem o catitu, tem o veado, tem o tatu, tem a cutia, tem a paca, tem macaco. Tudo isso tem aqui na nossa mata, né? Porque a floresta, nós preservamos elas, quando eu falo que ela é nossa vida, ela é o nosso coração, porque nós sobrevivemos dela. E nós precisamos de tudo o que ainda resta dentro desse território, nós precisamos permanecer com ele vivo. Nós precisamos ter uma floresta viva, uma Amazônia viva.
essa região aqui do Tapajós, né, região como um todo aqui, ela é muito propícia para o escoamento da grande produção, né, que vem aí do Centro-Oeste. Então, existe aqui um terreno, se pode dizer, muito propício para a implantação desses projetos. Se você procurar entender sobre hidrelétrica, ferrogrão, madeireiras, soja, plantações de grande porte, pecuária, tudo aqui tem. Né? Tudo está sendo instalado aqui, minério, tudo. Se chegar a acontecer esses grandes empreendimentos, o nosso Tapajós morre, né? Matando o Tapajós, a gente vai junto, né? Para nós, é o fim para a gente. Então, nossa cultura, né? Nosso modo de viver, a gente não vai pescar, não vai caçar, né? Cantar, né? Contar as histórias. Esses projetos, eles só vão trazer a morte do nosso velhinho, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos teterenetos, porque nós não vamos ter mais de que sobreviver. Acabou a floresta, acabou os igarapé, acabou nossos lugares sagrados, acabou nosso lago, nós vamos sobreviver como? A hidrovia é para exportar tanto a madeira quanto os grãos, né? A soja. Ali eles vão cavar, vão meter uma draga lá dentro do rio para entrar os grandes navios, vai matar o nosso rio porque a água vai sujar. A questão da hidrovia. Eles querem abrir o rio, que é para aumentar a produção do agronegócio, né? Do escoamento do agronegócio, para exportar para os países da Europa. E aí é muito preocupante por conta de que você mexer no curso do rio, você muda toda a dinâmica dele, né? E aí você começa a mexer nos berçários dos peixes. E esses povos aqui na região, eles dependem do rio para viver. Aqui na nossa aldeia, o projeto do ferrogrão, ele é bastante problemático para nós. Por quê? Ele vai abrir estrada para que sejam colocados trilhos para o trem vir para cá. É um impacto de invasão também que vai entrar para o território. A gente sabe que não vai ficar só a linha ali. Quem quer plantar soja, quem quer produzir soja, com certeza vai entrar muita gente para dentro do território. É essa que o ferrogrão vai trazer de impacto para nós. A gente já vem sofrendo muito tempo, né, com o impacto do garimpo, porque o garimpo que traz essa doença para nós, né, que é o mercúrio. Quem come o mercúrio é o peixe, né? Então, através do peixe, a gente se contamina. Todas as pessoas da nossa aldeia estão contaminadas com mercúrio. A Fiocruz, ela fez um estudo aqui na aldeia, né, uma pesquisa do mercúrio, né? Eles colheram, né, o cabelo de cada um daqui da aldeia, né? E eles colheram o sangue das duas crianças que acabaram perdendo vida antes de sair o resultado, né? E antes de completar 1 ano de idade, elas acabaram perdendo a vida, né? Porque não resistiram às consequências do mercúrio no sangue, né? E isso foi um choque para nós, né? Essas duas crianças, eles faleceram sem saber do que eles morreram, né? Aí, depois que a gente ficou sabendo a real, né, de mercúrio, a gente tem muito medo, assim, que eles falaram que hoje em dia quem mais é afetado é a mulher grávida, né?
Até porque eu estou grávida, né? Aí a gente vem assim enfrentando esse medo. Esse aqui é um igarapé, né, chamado igarapé do açaizal. Hoje nós não temos mais uma água saudável. Esse nosso igarapé não tem mais vida, porque foi morto pela plantação de soja, foi morto pelos grandes fazendeiros que destruíram as margens do igarapé, que aterraram a nascente para atender os interesses do agronegócio, interesses dos capitalistas. Trabalho na agricultura familiar, com vários tipos de fruta, né? É laranja, é manga, é pupunha, que tá as pupunheiras, com as ervas medicinal que nós temos aqui. E hoje a gente está sofrendo as consequências por causa do desmatamento e a gente não produz como a gente produzia antigamente. Pra cá é o nosso sítio de planta, né? É o nosso sítio de planta. E aqui a gente já se depara com o plantio do agronegócio aqui, ó. Que a vista dá, ó. Onde era a nossa nascente aí, onde minava a água para todo lado. Agora modo de desmatamento, modo de agronegócio, modo de plantio de soja, secou já aí a nossa nascente. As plantas morrem tudo. Modo de sequidão, e antigamente não, isso tudo era mata. Na hora que eles começam a plantar soja, é veneno toda semana na soja. E o que nós produz, não dá mais como antigamente, porque por causa do veneno que eles colocam, é aqui que nós vivemos, aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa terra. Essa aqui é a mãe terra nossa, nós chamamos para ela de mãe terra. É dela que nós sobrevivemos, está tudo sendo acabado, né? Pelo agronegócio. Quem acaba com a floresta é o maquinário, é os trator. Botam uma corrente num trator, outra noutra e sai derrubando a mata. E ali estaca fogo naquilo, destruindo toda aquela vegetação, é madeira de lei, é tudo, queima tudo. Dá vontade até de chorar quando a gente vê aquelas balsas, 2, 3 balsas assim, com centenas de toras de madeira. Como isso pode ser legal, né, a gente fala? Tem dia que passa 3, 4 balsas dessas, cheio de madeira. Para lá, para onde estão tirando essa madeira, vai ficar um só deserto. Vai ficar um matagal sem vida. De tanto pensar como está ficando esses locais, as lágrimas estão descendo. Porque está vendo a natureza sendo destruída, sem recuperação, sem permissão. É na força, que vai ser dos nossos descendentes. O que eles vão ver. Cultura regional, é o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. A floresta nossa é úmida, não pega fogo. Nós vamos desmarcar a raposa Terra do Sol, vamos dar fuzil com porte de arma para todos os fazendeiros. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena para quilombola. Já nos pronunciamentos de campanha do governo Bolsonaro, ele já declarava ódio aos povos indígenas. Só do fato dele dizer que não marcaria 1 centímetro de terra indígena, já era algo para agradar o público que não gosta da gente. Desde quando ele entrou na presidência,
A floresta, né, foi muito desmatada, foi acho que o ano que teve mais desmatamento e a questão da queimada, né? E naquela reunião ministerial que o ministro Salles fala passar a boiada, de fato. Que enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. Eles aproveitaram o período da pandemia, além da gente ter que sobreviver a essa desgraça que foi o coronavírus, a gente tem que sobreviver aos conflitos territoriais, porque continuou os avanços, continuou as ameaças dentro do território, e continuaram os madeireiros, os garimpeiros, os sojeiros atuando, avançando. É um governo fascista, né, genocida, declarado. E ainda tem as consequências das ameaças, que o próprio governo incentiva o pessoal a invadir o território, né? Com o governo Bolsonaro, aumentou muito isso. Você viu que durante esse governo dele, morreu muitas lideranças, né? Foram assassinadas graças ao incentivo dele. As ameaças de morte, né, elas fazem parte cotidianamente da nossa vida. Em 2018, o meu irmão foi assassinado. E aquilo que aconteceu com ele não era para ele, era para mim. Né? Era para ter acontecido comigo. Eu temo pela minha vida. Se eles não conseguiram me matar antes, não vai ser agora que eles vão me matar, porque eu vou continuar lutando. Eu sei que a minha liberdade, eu deixei aquela minha liberdade, mas uma liberdade maior mesmo é ver o território livre. É ver tudo isso ser livre, sem ter o impacto, né, dos grandes projetos. Não é esse governo do Bolsonaro que vai derrubar a gente. Nós estamos aqui há milhares de anos, né, resistindo, né, aos massacres, mas estamos aqui de pé ainda, lutando, todo dia. O interesse que a gente fala do Bolsonaro, ele está comercializando a Amazônia, mas porque a China está comprando, porque a Europa está comprando, os Estados Unidos estão negociando, fazendo esse negócio. Então, vocês são culpados, os países internacionais são culpados por essa violência. Quem está por trás desse dito desenvolvimento que vem aqui para dentro das nossas terras é o grande capital, né? São os grandes ricos do mundo, né? Que acham que vão comprar mansões em outro planeta depois que acabar esse e vão para lá. Porque tudo que eles estão explorando aqui no Brasil, na Amazônia, se transporta para fora. Então, os compradores não estão se preocupando com a Amazônia. Eu acho que esses bancos que estão se dando bem, né? Esses bancos que financiam, eles também são culpados. Eles são culpados do clima estar assim. Eles são culpados pela morte da Amazônia, né? Por causa existem esses grandes bancos que financiam. Como é que a gente consegue parar esses projetos, né, que só trazem destruição para a Amazônia, que só trazem prejuízo para esses povos? Né? Aqui, as estratégias que a gente faz é retomando essas lutas físicas. Nesse momento que o povo está organizado, aí ele vai para o enfrentamento, porque precisa ter esse enfrentamento em relação ao Estado, para a gente garantir a nossa existência, o nosso direito, a nossa espiritualidade, né? Mineração e o
E aí o trabalho de base ele é muito importante porque eu ainda acredito que a mobilização nos territórios ela ajudou porque a gente trabalha a consciência dos parentes de que é muito mais fácil a gente ter o nosso território preservado do que ter ele cheio de projetos instalados dentro ou nos seus arredores, né? E uma das coisas que tem ajudado muito também nesse trabalho de conscientização é a comunicação. Eu comecei a trabalhar com audiovisual porque a importância é muito grande para nós. A gente tem que mostrar a nossa luta, né? Porque muitas vezes o pariuá, vocês que moram longe, né, de nós, não sabe o que está acontecendo com nós, né? É uma forma de resistência também. Hoje nós usamos arma também, redes sociais. Eu tenho redes sociais. Eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, tenho Facebook, eu tenho WhatsApp. E eu mostro na nossa luta. Eu tenho o direito de vir aqui dizer: não queremos ferrogrão, não queremos porto de soja e não queremos hidrelétrica e não queremos mineração no nosso território. Queremos vida, queremos nosso território demarcado. Hoje a luta do movimento indígena nacional ela tem tido mais a cara das mulheres. E a gente está nesse processo de fortalecimento do território, defesa do território, com a construção do protocolo de consulta, com o processo de autodemarcação. A Casa dos Povos Indígenas não é só um prédio. A Casa dos Indígenas é um espaço, um território imenso, né? Cada pedaço do território é importante porque muitas vezes é mãe dos peixes que moram ali, muitas vezes é a caça que está ali, muitas vezes tem planta que cura. Tudo isso é questão do território, né? A gente fala que o território é muito sagrado da gente. Por esses motivos a gente defende a floresta em pé. E que nada mais a gente está lutando pela sobrevivência da vida, por continuidade do povo, para manutenção da vida do território, do rio, da floresta, do lago, do igarapé, dos encantados, do nosso sítio arqueológico. E um território preservado é muito oxigênio para o mundo. A nossa luta é primeiro pela demarcação, né? E para tentar preservar esse território para o futuro. A gente pede uma demarcação para o governo para demarcar para isso, né? Porque a gente não luta só pela vida do povo munduruku e nem também só pelo futuro dos povos indígenas do Brasil. A gente luta pela vida de cada um que mora no Brasil e afora, né? Porque não é só o Brasil que depende da Amazônia, ela é o pulmão do mundo, né? E sem falar que para nós também a árvore ela tem vida. Ela tem um espírito que protege os animais, o espírito que nos protege, o espírito que fornece o ar para nós. Porque para nós, como o Tapajós, o Tapajós ele é sagrado, né? Então a gente tem o dever de proteger todo o Tapajós. A gente luta assim também, não é pelo território, para o futuro, e no mesmo tempo a gente tem que pensar um pouco no dono da casa, né? Quem é o dono da casa? É as caças, né? Os animais que vivem no mato são as pessoas que eram munduruku, né? Eram os munduruku. Os peixes eram munduruku, as caças, os porcos eram munduruku. Então eles vivem junto com a gente também. Se a gente está preservando um território, a gente está preservando para eles também, né? Isso a gente fala assim, a gente tem que resistir. Porque se a gente resistir 520 anos, por que a gente não pode resistir mais do que isso? A gente vai continuar lutando.